Olá! Você tem tido muita insônia de um tempo pra cá? Bom, eu vou trazer um motivo que pode ser o que está acontecendo com você, tá? Então, o que que acontece? A gente está na passagem de terceira dimensão para quinta dimensão. Na quinta dimensão, nós recebemos mais luz. Seria o despertar espiritual, estar desperto já. Terceira dimensão, a possibilidade de você despertar. Né? É como se tivesse um processo ali de início de terceira, meio da terceira, final da terceira. E muitos de nós estamos no final da terceira, indo para a quinta. Já ali com o despertar acontecendo, estão praticamente despertos, né? E o que tem acontecido com essas pessoas que estão nesse despertar? Tem recebido mais luz, principalmente porque temos tido muitas pessoas desenvolvendo a mediunidade, muitas pessoas tendo esse despertar mediúnico que tem relação com receber a luz. Permite a luz entrar mais facilmente em seus corpos, né? E tem também aquelas pessoas que são a esponjinha, e isso normalmente acontece ali no início da nossa mediunidade, quando desperta a mediunidade e não sabemos como lidar com essa mediunidade. E aí acaba que a gente pega a insônia das outras pessoas, acaba que a gente pega as outras energias das outras pessoas. Tem também a questão da casa, a gente não pode ignorar que a nossa casa também tem as questões energéticas dela que merecem receber tratamentos. Quando eu comecei a morar nessa casa, eu já tinha essa questão mediúnica bem trabalhada, só que essa casa ela foi muito maltratada. Então ela teve muitas memórias e também tinha memórias do terreno. Né? A gente não sabe há quanto tempo, há quantos milhões de anos esse terreno existe e o que aconteceu nessa região. Então as memórias ficam ali e teve todas essas questões que eu tive que trabalhar com essa casa. E a nossa casa é um sobrado que compartilha a parede com os outros sobrados. E eu percebi que eu pegava muita coisa das outras pessoas e também as tecnologias que estão no outro lado da parede. Aí eu comecei a trabalhar isso, comecei a fazer algumas coisas assim, de proteção, por conta dessa minha mediunidade, dessa esponja. E por que quando de noite nós começamos a pegar essas coisas? Porque nós não estamos conscientes o tempo todo para ficar ali protegendo. E às vezes a gente faz a proteção, só que é tanto ataque, vamos dizer assim, né? Tanto ataque, tanta perfuração dessas proteções, por conta dessas energias, que a gente acorda no meio da noite. Ou que a gente não consegue manter o sono, ou qualquer que seja o motivo. Eu lembro que, no início, eu não conseguia acordar. Por conta dessa questão energética da casa, era como se ela puxasse a minha energia. Era como se fosse um buraco negro embaixo do nosso quarto, são 2 andares, e ela puxasse a minha energia. Então eu acordava mais cansada, querendo dormir mais, porque estava ali puxando a minha energia. E aí depois que a gente tratou, eu comecei a andar um pouco mais, dar alguns saltos quânticos no despertar. E o que acontece quando a gente está despertando mais profundamente? A gente começa a receber mais luz, a ser mais luz também. Então começa a iluminar as nossas sombras, começa a iluminar o nosso inconsciente e o nosso corpo também, porque o nosso corpo guarda esse universo que nós somos, né? Então todas as sombras, toda a luz, está tudo dentro aqui, de uma forma infinita. E aí o que acontece? Eu perguntei para minha egrégora o que estava acontecendo. Então foram várias coisas que eu fui trabalhando em mim, para daí sim eles me trazerem a resposta. Que tem relação com a frequência Schumann, que tem relação com a passagem da terceira dimensão para a quinta. E falando agora sobre a frequência Schumann, o que eles me mostraram, o que eles me responderam. Primeiro eles falaram, vai lá e avalia, vê o que está acontecendo na frequência Schumann, acompanha. Aí fui lá acompanhar. O que estava acontecendo? Antes, a gente tinha muitos picos, né? Então, a frequência Schumann do planeta Terra é 7,14, se não me engano, 7,4, alguma coisa assim. E a da quinta dimensão é 50. E a frequência Schumann, ela mostra quanto que a gente está variando nessa frequência, né? E quanto a gente está de passagem de uma dimensão para outra, ela varia para os nossos corpos se acostumarem. Então, a gente estava tendo muitos picos de luz, muitos picos de subir demais essa frequência e daí cair de volta. Por quê? Porque a gente recebeu um pico muito grande e o nosso corpo precisa... Né? É igual quando você come muito e o teu corpo fica tipo, cara, precisa descansar o dia inteiro. Então, o nosso corpo se adapta, o nosso corpo se reequilibra, se reestrutura.
E o que tem acontecido a partir de agora, que estamos no início dessa passagem, que é o que eles me disseram? Agora a gente não tá tendo tanto pico mais. Antes era pico toda hora. Então, sei lá, a gente tá no 6, daí ia pra 20. E daí depois caía de volta pro 6, ia pra 30, ia pra 40, daí caía no 6 de volta. E ficava assim, por um tempo. Né? Nesse lá em cima um tempo, lá embaixo por um tempo. E agora o que tá acontecendo? A gente tá subindo e mantendo. Daí desce e mantém, só que sem ter uma variação tão grande. Né? Antes era assim, agora é assim. Por quê? Porque a gente já tá com o pezinho na quinta dimensão. Então a gente está conseguindo manter por mais tempo a luz no nosso corpo e o nosso corpo está conseguindo segurar isso, ele está conseguindo ser mais luz. Ele não está sofrendo tanto com isso mais. E o que acontece no despertar espiritual? Imagina que você tá lá dormindinho, bonitinho, com as cortinas fechadas e começa a vir um feixe de luz. Muitas pessoas com esse feixe de luz vão virar para o outro lado e continuar dormindo. Muitas pessoas vão ver esse feixe de luz e vão começar a se espreguiçar. E tem outras pessoas que elas vão olhar aquele feixe de luz, vão despertar e vão lá correr para a janela e abrir. Né? E essas pessoas que se espreguiçaram, elas vão mais devagar, vão abrir um pouquinho a cortina, vão olhar, vão fechar, vai deitar de volta, ou vai olhar, vai abrir, vai abrindo devagarinho. Então são processos individuais. E quando a gente vai lá e recebe essa luz vem para o nosso corpo. E o nosso corpo precisa se adaptar. E agora, nesse processo que a gente está de ter menos picos, nós estamos sendo mais luz. Estamos sendo. Nós não estamos recebendo e adequando nosso corpo. Nós já estamos recebendo e sendo a luz. Então, nosso corpo já está mais adaptado para ser a quinta dimensão, para ser a luz, para ser um corpo adaptado, um corpo novo, né? Reprogramações genéticas, ativação das outras 10 hélices de DNA. Então, são muitas coisas acontecendo. E por que entra a insônia nesse momento? A explicação que eles me dão é a seguinte. Imagina você ali, por exemplo, aqui eu tô sem a cortina. Eu estou sendo luz nesse momento. Só que se eu coloco uma cortina, onde tem luz, essa luz vai conseguir aparecer um pouco mais. Inconscientemente é isso que o nosso cérebro está captando. Nós estamos sendo mais luz. Então, consequentemente, é como se a nossa glândula pineal ainda estivesse captando luz. Por quê? Porque nós estamos sendo luz. Então, por que ela vai liberar a melatonina pra gente dormir? Se ainda tem luz no quarto, só que a luz é nós. Nós estamos sendo a luz. E quanto mais luz somos, menos vamos precisar dormir tanto. Né? Eu era uma pessoa que dormia 10 horas, 12 horas. Agora, eu não estou sentindo mais necessidade de dormir tanto. E eu não sou uma pessoa que come muito bem. Então, teoricamente, era para eu estar dormindo mais. E eu sou uma pessoa que tem facilidade para sobrecarga energética. Né? Os meus trabalhos hoje são praticamente espirituais e energéticos. Então, era para eu estar tendo uma sobrecarga. Só que eu tô cansando e o que eu canso, em pouco tempo já estou voltando, já estou me reequilibrando, já estou me atualizando, né? Só que foi um processo. Então, como eu sou com uma insônia muito profunda, que o meu corpo ficava cansado, só que eu fui trabalhando isso, fui trabalhando com o reiki, fui trabalhando com a regressão, para conseguir resgatar aquelas partes que tinham também a questão de merecimento de dormir. Então, eu não sou merecedor de dormir. E daí, o que acontecia? Eu não sou merecedor de descansar. Então, o sono que eu tinha não era de qualidade. E o meu corpo ficava cansado. Agora, já tem um pouco mais desse merecimento. Já entendo que o meu corpo precisa descansar. Só que é uma conversa, células. Agora a gente vai dormir, descansem aí, recebam o que vocês precisam receber com os tratamentos que eu ativo para vocês. Aplico o reiki, tem um símbolo do reiki Karuna aqui que é exatamente para insônia. Só que agora eu acordo com muito mais alegria, com muito mais disposição, mesmo dormindo menos, porque estamos sendo luz. Então não tem mais aquela necessidade de dormir tanto. E isso é bem comum em pessoas que já estão mais despertas, inclusive pessoas que estão fazendo tratamentos
que estão participando dessa transição planetária lá no espiritual. E o corpo tá aqui, ok, precisa um pouco menos já para acostumar, porque a luz, ela também vai fortalecendo o nosso corpo físico. Então não tem mais essa necessidade de dormir tanto para recuperar os desgastes, né? E eu acho que é isso. Eu sei que é um pouco confuso, mas é isso que eu queria trazer para vocês. E vai ser cada vez mais esse processo de não ter mais os picos. Agora a gente vai começar a gente vai manter o quociente de luz. Não tem mais necessidade de fazer os picos, porque os nossos corpos já estão se acostumando com a quantidade de luz. E vai ser cada vez, aumenta um pouco e mantém. Aumenta mais um pouco e mantém. E isso, gente, quer dizer que a gente está quase na quinta dimensão. A gente já está no final da passagem da terceira dimensão. É bonito, né? Dá uma certa ansiedade pra ver como que vai ser a quinta dimensão. A gente já tá quase lá na quinta dimensão.